Aquela manhã, eu cheguei cedo ao escritório. O céu estava cinzento, quase da cor das paredes da Jupiter Tech. E parecia combinar com o meu humor. Entrei com a caneca de café na mão, pronto para mais um dia de relatórios, códigos e reuniões que se repetiam como um ritual. Mas havia algo diferente dentro de mim. Eu carregava um projeto que vinha desenvolvendo nas madrugadas, uma ideia que podia transformar parte do trabalho da equipe. Eu tinha preparado cada detalhe de uma proposta para automatizar o processo de integração de clientes. Nada grandioso aos olhos de fora, mas para mim era a chance de mostrar que podia pensar além das tarefas que me davam. Passei semanas ajustando scripts, registrando tempos, documentando erros. Eu acreditava de verdade que podia melhorar a empresa. Quando entrei na sala de reuniões, respirei fundo. Alguns colegas se acomodaram em silêncio. Sofia, do marketing, me olhou com aquele brilho discreto que sempre parecia me encorajar. Lucas, do time técnico, girava a caneta nos dedos, meio impaciente. Gustavo, do comercial, não largava o celular. Aquele cenário me era familiar. Eu falando, eles ouvindo com metade da atenção. Preparei os slides na tela e comecei a explicar. Mostrei números, gráficos, benefícios. Contei como poderíamos reduzir dias de trabalho para algumas horas, diminuindo erros e liberando a equipe para tarefas mais criativas. Por alguns segundos, senti que estava conquistando a sala. Sofia sorria, Lucas acenava positivamente, até Gustavo parou de digitar para me fazer uma pergunta. Eu me empolguei. Foi então que Carlos entrou em cena. Meu chefe tinha uma habilidade impressionante: desmontar qualquer entusiasmo em segundos. Ouviu parte da explicação, apoiou o queixo na mão e soltou a frase que me atravessou como uma lâmina. Tiago, você é bom tecnicamente, mas liderança, não. Você não tem postura, não tem perfil. A equipe não te segue. Você é direto. Você nunca será líder. A sala silenciou. Senti o ar mais pesado, como se todos esperassem minha reação. Eu não consegui responder. Fiquei olhando para a tela, tentando disfarçar a avalanche que aquela frase havia provocado. Nunca será líder. A sentença ecoava dentro de mim como um martelo. Enquanto Carlos seguia com a reunião, como se tivesse apenas comentado sobre o clima, eu tentava segurar a raiva e a vergonha. Pensei nas noites em claro, nos testes, no esforço de transformar aquela ideia em algo sólido. Pensei nas vezes em que ajudei colegas sem reconhecimento, nos erros que assumi para proteger o time. Nada disso parecia importar. Quando todos saíram, permaneci na sala, recolhi os cabos devagar, como se cada movimento fosse um esforço para não desmoronar. Fui até a varanda do prédio, deixando o vento frio bater no meu rosto. Lá embaixo, a cidade seguia indiferente, com buzinas e sirenes misturando-se em um ruído constante. Eu me sentia pequeno, esmagado por uma frase que parecia definitiva. Mas ao mesmo tempo, algo começou a nascer dentro de mim. Uma raiva diferente, quase silenciosa, que me dizia: ele não vai decidir quem você é. Naquele instante, percebi que tinha duas opções: aceitar o destino que me ofereciam, ou provar, a qualquer custo, que estavam errados. Naquela noite, em casa, abri meu caderno de anotações. Em uma das páginas, encontrei uma pergunta antiga, que havia escrito: o que eu faria se ninguém me desse permissão? Abaixo estava a resposta. Começaria mesmo assim. Fechei os olhos e decidi. A partir dali, não importava quantas vezes dissessem que eu não tinha perfil, eu ia encontrar o meu jeito de liderar, nem que fosse no silêncio, nem que fosse sozinho. Nos dias seguintes, eu não conseguia esquecer aquelas palavras. Você nunca será líder. Elas ecoavam enquanto eu digitava, enquanto almoçava, até quando pegava o ônibus de volta para casa. Era como se Carlos tivesse plantado uma sombra em cada canto do escritório. Mas, curiosamente, essa sombra começou a se transformar em combustível. Passei a acordar mais cedo. Enquanto a cidade ainda dormia, eu já estava diante do computador, estudando sobre gestão de equipes, comunicação assertiva, liderança por influência. Eu não queria apenas provar que Carlos estava errado. Eu queria me provar que era capaz de ocupar esse espaço. Descobri que liderança não era grito, nem crachá, nem cargo. Era
atitude no trabalho, comecei a mudar pequenas coisas. Em vez de esperar ordens, eu me antecipava. Quando alguém tinha um problema técnico, eu não só resolvia, mas explicava o raciocínio para que não precisassem de mim da próxima vez. Quando uma reunião se arrastava sem conclusão, eu propunha encaminhamentos práticos. Anotava e enviava um resumo para todos. Aos poucos, percebi olhares diferentes. Alguns colegas passaram a me procurar diretamente, sem passar por Carlos. Claro, isso não aconteceu sem resistência. Houve quem torcesse o nariz, quem achasse que eu estava forçando barra para aparecer. Lucas, por exemplo, demorou a confiar. Estava sempre desconfiado, como se eu fosse puxar o tapete dele. Mas em uma tarde, depois de passarmos horas revisando juntos um trecho crítico de código, ele me disse algo que guardo até hoje. Cara, você tem paciência que eu não teria. Talvez isso seja liderança também. Foi um comentário simples, mas me acertou fundo. Eu não precisava me moldar ao estilo autoritário de Carlos. Podia encontrar meu próprio jeito de liderar, pela escuta, pelo exemplo, pela construção. As noites continuaram longas. Muitas vezes eu fechava o notebook só de madrugada. Depois de estudar cases de empresas que haviam crescido, porque alguém ousou desafiar o óbvio. Eu lia sobre erros, fracassos e voltas por cima. Descobri que grandes líderes eram, antes de tudo, grandes resilientes. E eu estava disposto a me tornar um... Houve um episódio que marcou esse processo. Um cliente grande reclamou de atrasos na entrega. A situação gerou um clima de pânico na empresa. Carlos convocou uma reunião de emergência e, como de costume, distribuiu culpas em vez de soluções. Enquanto todos discutiam, eu pedi a palavra. Se a gente reorganizar o cronograma e dividir as entregas em blocos menores, conseguimos mostrar progresso real em poucos dias. Isso dá confiança ao cliente e diminui a pressão interna. A sala ficou em silêncio. Carlos me encarou, pronto para descartar a ideia. Mas antes que ele falasse, Helena, a VP de operações se manifestou. Isso faz sentido. Vamos testar. Thiago, coordene essa parte. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo de mim. Coordene. A palavra soava como música. E, mesmo sob o olhar gelado de Carlos, eu aceitei. Passei aquela semana mergulhado no projeto, articulando colegas, reorganizando tarefas, ajustando prioridades. Quando entregamos o primeiro bloco no prazo, o cliente respirou aliviado. E a equipe também. Pela primeira vez, senti que todos estavam caminhando juntos, sob uma direção que eu havia proposto. Na sexta-feira, ao final do expediente, recebi um e-mail de Helena: bom trabalho, continue nesse ritmo. Foi curto, mas para mim valeu mais do que qualquer palestra motivacional. Ainda assim, Carlos não desistiu de tentar me apagar. Em conversas de corredor, ele insinuava que eu estava me achando demais. Em reuniões, fazia questão de reforçar que as decisões finais eram dele, mas eu já não me importava tanto. Havia descoberto que a autoridade pode ser imposta, mas respeito precisa ser conquistado. E eu estava conquistando passo a passo, em casa, naquele fim de semana. Sentei novamente com meu caderno. Escrevi uma frase que se tornaria meu mantra: liderar não é mandar, é abrir caminho. Na segunda-feira, voltei ao trabalho com essa convicção gravada na mente. Comecei a enxergar cada desafio como oportunidade de testar essa nova postura. Se alguém chegava com um problema, eu via como chance de ajudar a crescer. Se havia atrito entre áreas, eu tentava ser ponte. Eu não tinha crachá de líder, mas já liderava nas pequenas atitudes. E foi nesse ritmo que percebi algo essencial. Eu não precisava esperar a aprovação de Carlos. A validação que eu buscava estava nos resultados, nas pessoas que confiavam em mim, na diferença que eu fazia no dia a dia. O título de líder poderia nunca vir, mas a essência já estava ali, se fortalecendo a cada escolha. Naquela época, eu ainda não sabia, mas estava dando os primeiros passos para algo muito maior. O que nasceu como um desafio pessoal
como um desejo de provar um chefe errado, começava a se transformar em um projeto de vida. Com o tempo, comecei a perceber que algo estava mudando ao meu redor. As pessoas vinham até mim para pedir conselhos, tirar dúvidas, organizar tarefas. Era sutil, quase silencioso, mas eu sabia. A equipe estava começando a me enxergar de um jeito diferente, não como um chefe, e sim como alguém em quem podiam confiar. A cada pequena vitória, meu ânimo crescia. Quando um cliente elogiava a rapidez no suporte, eu registrava. Quando a equipe entregava um projeto antes do prazo, eu celebrava com todos, mesmo sem reconhecimento formal. Essas pequenas conquistas eram como tijolos de uma construção invisível. Enquanto Carlos se ocupava de defender seu cargo e controlar narrativas, eu me ocupava de erguer uma base sólida. Mas junto com esse crescimento, vieram também novos desafios. Carlos passou a me tratar com um misto de ironia e vigilância. Em reuniões, interrompia minhas falas, tentava ridicularizar minhas ideias. Era como se ele tivesse medo de perder espaço. No começo, isso me abalava. Depois, entendi. Se ele estava reagindo assim, era porque eu estava de fato incomodando. Foi nesse cenário que surgiu um convite inesperado. Helena, a VP de operações, me chamou para uma conversa reservada. Lembro-me de entrar na sala dela com um coração acelerado, sem saber o que esperar. Ela foi direta. Tiago, tenho observado seu desempenho. Você conseguiu engajar pessoas, entregar resultados onde outros falharam. Eu quero que você lidere um projeto piloto mais ambicioso. Por um instante pensei que tivesse ouvido errado. Eu liderar oficialmente um projeto? Helena continuou. Não será fácil. Vai exigir noites de trabalho, resistência a pressões internas e muito foco. Mas é a sua chance de mostrar do que é capaz. Aceitei sem hesitar. E nos dias seguintes, mergulhei de cabeça. Reuni uma equipe diversa. Estabeleci metas claras. Criei rituais de acompanhamento. Pela primeira vez, senti que tinha um espaço legítimo para exercitar aquilo que vinha praticando nas sombras. Os primeiros dias foram intensos. Tivemos erros, falhas, momentos de dúvida. Houve quem desconfiasse, quem criticasse, quem tentasse sabotar, mas aos poucos as entregas começaram a aparecer. O piloto mostrava números concretos. Redução de custos, aumento de eficiência, clientes mais satisfeitos. Enquanto isso, Carlos assistia à distância. Em uma reunião de diretoria, tentou assumir os méritos, mas Helena foi firme. O projeto é do Tiago, ele conduz, ele responde. Ver aquele reconhecimento público foi como sentir uma corrente se rompendo. Eu não precisava mais da aprovação de Carlos. Eu tinha conquistado algo maior, credibilidade, diante da própria liderança da empresa. Foi nesse período que uma ideia começou a brotar na minha mente. Se eu era capaz de liderar pessoas, gerar resultados e criar soluções que faziam diferença, por que não sonhar mais alto? Por que não pensar em algo meu, em vez de sempre lutar por espaço em um terreno que não era feito para mim? Comecei a observar o mercado com outros olhos. Percebi falhas em processos, oportunidades não exploradas, demandas que ninguém atendia bem. A cada insight, eu anotava no meu caderno, como quem rascunha um mapa para o futuro. Ainda não tinha coragem de admitir para mim mesmo, mas a semente estava plantada. Um dia, eu teria minha própria empresa. O ápice daquela fase veio quando apresentamos os resultados do piloto em uma reunião geral. A sala estava cheia, inclusive com executivos de alto escalão. Mostrei gráficos, números, depoimentos de clientes. Ao final, Helena se levantou e declarou: "Esse é um exemplo de como precisamos pensar daqui para frente. Inovação com responsabilidade, liderança que nasce de atitude. Parabéns, Tiago." Os aplausos que se seguiram foram como um choque elétrico. Eu não estava sonhando. Eu estava de fato vivendo uma virada. Mas dentro de mim, eu sabia. Aquela conquista era só o começo. Carlos ainda era meu chefe. E sua sombra continuava pairando. Mais cedo ou mais tarde, eu teria que tomar uma decisão. Seguir tentando crescer em um lugar que sempre tentaria me podar ou criar o meu próprio espaço, onde eu pudesse
florescer sem pedir permissão naquela noite, ao voltar para casa? Sentei no sofá com uma mistura de euforia e medo. Olhei para o teto e sussurrei para mim mesmo. Talvez esteja na hora de pensar em algo maior. Era o início de uma nova jornada. As semanas seguintes foram de conquistas, mas também de reflexão profunda. Eu já tinha provado, para mim e para os outros, que podia liderar. Não com o crachá que Carlos ostentava, mas com atitudes que geravam confiança. Ainda assim, uma pergunta me perseguia todas as noites. Até onde eu conseguiria ir dentro de uma empresa que não acreditava em mim desde o início? Carlos não mudou, pelo contrário. Quanto mais reconhecimento eu recebia, mais ele tentava me apagar. Em reuniões, repetia que ainda era cedo para falar em liderança. Em conversas de corredor, lançava piadas veladas sobre gente que se empolga demais. Eu já não sentia raiva, sentia pena. Ele estava preso a um modelo de liderança ultrapassado, baseado no medo e na hierarquia. Eu não queria aquilo para mim. Foi numa sexta-feira à noite que a decisão começou a tomar forma. Eu estava sozinho na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada. O vento trazia o barulho distante do trânsito, mas minha mente estava em silêncio. Peguei meu caderno e folheei as páginas. Ali estavam meses de anotações, ideias de negócios, falhas do mercado, oportunidades de inovação. Tudo o que eu via e anotava sem compromisso agora parecia se organizar diante de mim, como peças de um quebra-cabeça. Pensei em Helena, que acreditara em mim quando quase ninguém acreditava. Pensei em Sofia, que me apoiava nas horas em que eu duvidava de mim mesmo. Pensei em Lucas, que descobrira que paciência também era liderança. Eu não estava sozinho. E se eu fosse capaz de reunir pessoas assim, talvez pudesse construir algo muito maior do que qualquer cargo na Jupiter Tech. No sábado, marquei um café com 2 colegas próximos. Compartilhei minha visão, criar uma empresa que unisse tecnologia e simplicidade, que resolvesse problemas reais de integração sem a burocracia que nos prendia todos os dias. Eles ouviram em silêncio. Quando terminei, um deles disse: "Tiago, isso é ousado. Mas se tem alguém que pode puxar isso, é você." Aquela frase foi como combustível. Passei o fim de semana montando um plano de ação. Estudei custos, riscos, possíveis clientes. Acordei no domingo com a sensação de que não havia mais volta. Na segunda-feira, entreguei meu pedido de demissão. Carlos me olhou com um misto de surpresa e arrogância. Vai sair? Acha que vai encontrar coisa melhor lá fora? Olhei firme para ele e respondi: "Não vou procurar, vou criar." Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada, mas eu não me importei. Pela primeira vez, eu senti que tinha total clareza do que queria. Os meses seguintes foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais libertadores da minha vida. Trabalhei de madrugada, bati em portas que se fecharam, recebi inúmeros nãos, mas também encontrei pessoas que acreditaram, clientes dispostos a dar uma chance, parceiros que se uniram à causa. Aos poucos, a empresa começou a nascer. Lembro do primeiro contrato assinado. Não era grande, mas representava muito mais do que dinheiro. Representava validação, representava que eu não estava apenas sonhando, estava construindo. Com o tempo, crescemos. Trouxe gente que acreditava no propósito, que queria inovar sem medo. Formamos uma cultura diferente, onde todos tinham voz e cada vitória era compartilhada. Anos depois, o destino me reservou uma cena quase cinematográfica. Estávamos em uma feira de tecnologia, apresentando nossas soluções. Quem apareceu no estande vizinho? Carlos, agora em outra empresa, visivelmente cansado, preso aos velhos discursos. Quando nossos olhares se cruzaram, ele forçou um sorriso. "Vejo que você se deu bem", disse, quase engolindo as palavras. Eu apenas respondi: "Eu só encontrei meu jeito de liderar." Naquele instante, percebi que a frase que um dia me feriu, "você nunca será líder", tinha se transformado no maior impulso da minha vida. Eu não só me tornei líder, eu me tornei dono da minha própria história. E talvez essa seja a maior liderança de todas. Fundar a empresa foi um marco, mas o verdadeiro teste começou
Depois, o primeiro contrato parecia um troféu, mas logo percebi que não havia tempo para comemorações longas. Cada cliente conquistado vinha acompanhado de novos problemas. Prazos apertados, sistemas que falhavam, noites viradas para entregar o que prometíamos. Eu me lembro claramente da primeira semana com o time oficial. Éramos 4, trabalhando em uma sala pequena, emprestada de um amigo. O ar-condicionado fazia mais barulho do que refresco e a internet caía sempre na hora errada. Mesmo assim, havia uma energia que nenhuma grande corporação poderia oferecer. Todos acreditavam no mesmo sonho. Nos primeiros meses, o dinheiro era contado. Muitas vezes, eu escolhia entre pagar uma ferramenta essencial ou garantir o café da equipe. Houve dias em que pensei seriamente em desistir. Talvez Carlos tivesse razão, cochichava uma voz dentro de mim. Mas, logo em seguida, eu lembrava dos olhos confiantes das pessoas que estavam ao meu lado. Se eu desistisse, não seria só meu sonho que desmoronaria. Seria o de todos nós. Um episódio marcante aconteceu com o nosso segundo cliente. Era uma empresa de médio porte, que apostou em nós, quando ainda não tínhamos quase nada para mostrar. Trabalhamos feito loucos para entregar o sistema no prazo. Na noite anterior à entrega, tudo colapsou. Servidores travaram, relatórios não geravam, e a equipe estava à beira do pânico. Eu podia ter gritado, culpado alguém, jogado a pressão nos ombros do time, mas lembrei de tudo que tinha aprendido. Liderança não é apontar dedos, é segurar as pontas quando todos pensam em largar. Respirei fundo, sentei com cada um e dividimos o problema em partes. Passamos a madrugada consertando linha por linha, testando, recomeçando. Quando o sol nasceu, estávamos exaustos, mas o sistema rodava naquela manhã. Entregamos a solução no prazo. O cliente ficou satisfeito e nós comemoramos com pão de queijo e café frio. Foi ali que percebi: nossa força não estava nos recursos, mas na forma como enfrentávamos as dificuldades. À medida que a empresa crescia, novos desafios surgiam. Contratar pessoas certas era um deles. Eu queria manter a cultura de confiança e propósito, mas descobri que nem todos compartilhavam da mesma visão. Alguns vinham apenas em busca de salário ou status. Precisei aprender a dizer não, mesmo quando estávamos desesperados por mais braços. Aprendi também que liderar é tomar decisões difíceis. Demitir alguém que não se encaixa, por exemplo, pode ser mais doloroso do que qualquer noite sem dormir. Mas havia também momentos que me enchiam de orgulho. Lembro da primeira vez que recebemos uma ligação de um cliente dizendo que nossa solução havia salvado dias de trabalho do time deles. A voz do outro lado da linha tremia de alívio e gratidão. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Não era apenas sobre tecnologia, era sobre transformar a vida das pessoas que confiavam em nós. Apesar de tudo, a sombra de Carlos ainda me acompanhava. Em alguns momentos de fraqueza, eu me pegava imaginando o que ele diria se visse o que estávamos construindo. Talvez zombasse, talvez ignorasse. Mas no fundo, eu sabia, já não importava. Meu parâmetro de sucesso não era mais provar nada para ele. Era provar, todos os dias, para mim e para minha equipe, que estávamos no caminho certo. Foi nesse período que escrevi uma frase no quadro da pequena sala que usávamos como escritório. Aqui ninguém manda. Aqui todo mundo lidera. Aquilo virou nosso mantra. Não importava o cargo, não importava a função. Cada um tinha voz, cada um podia propor, cada um tinha a responsabilidade de puxar os outros quando necessário. Houve tropeços, claro, projetos que não deram certo, clientes que nos abandonaram, parcerias que fracassaram, mas ao olhar para trás, percebo que foram justamente esses tombos que nos ensinaram a levantar mais fortes. Aos poucos, o que começou como uma sala improvisada começou a ganhar forma de empresa de verdade. Contratamos mais gente, alugamos nosso primeiro escritório, conquistamos clientes maiores,
Mas no fundo, nunca perdemos aquela essência dos primeiros dias. Acreditar mesmo quando tudo parecia impossível. E enquanto eu olhava para a equipe crescendo, percebi algo que me emocionava profundamente. Eu não era mais o único com cicatrizes de batalhas internas. Agora, todos nós carregávamos marcas de superação e eram justamente essas marcas que nos mantinham unidos. Eu já não tinha dúvidas. Eu havia escolhido o caminho certo, mas ainda havia algo pela frente. Algo que me colocaria cara a cara com o passado de uma forma que eu jamais teria imaginado. Os anos passaram e aquilo que começou como uma sala pequena se transformou em algo muito maior. A empresa cresceu, ganhou clientes importantes, abriu portas que eu jamais teria imaginado. Contratamos dezenas de pessoas, criamos soluções que se espalharam pelo mercado e, pouco a pouco, nos tornamos referência em nosso segmento. Às vezes, eu parava diante da logo estampada na recepção e lembrava de como tudo havia começado. Uma frase dita em tom de desprezo: "Você nunca será líder." E sorria, não por vingança, mas por gratidão. Sem aquela ferida, talvez eu nunca tivesse encontrado a força para construir o que construímos. Foi uma dessas fases de expansão que recebi uma notícia inesperada. Um de nossos novos clientes estratégicos havia contratado a empresa em que Carlos agora trabalhava como diretor de projetos. O destino, irônico como sempre, nos colocaria lado a lado novamente. No dia da reunião, cheguei cedo ao prédio imponente, onde aconteceria a apresentação conjunta. A cada passo, meu coração batia mais forte. Não era medo, era uma estranha mistura de expectativa e serenidade. Eu não era mais o jovem analista tentando provar seu valor. Eu estava ali como CEO, representando uma empresa sólida, com resultados que falavam por si. Quando entrei na sala, lá estava ele, Carlos, um pouco mais envelhecido, cabelos grisalhos, nas laterais, olhar cansado. Por um instante, ele pareceu não acreditar no que via. Depois, forçou um sorriso educado. "Tiago, não esperava te ver aqui." Estendi a mão com firmeza. Pois é, o mundo dá voltas. A reunião começou. Enquanto ele apresentava as soluções da empresa dele, percebi algo que nunca havia visto antes: insegurança. Sua voz tremia em certos pontos. Ele se perdia em detalhes, como se não tivesse plena convicção do que dizia. Quando chegou minha vez, respirei fundo e falei com clareza, mostrando dados, resultados concretos, histórias de clientes satisfeitos. Não precisei exagerar, os números falavam. Os executivos presentes reagiram de forma positiva, fizeram perguntas, elogiaram. Ao final, o contrato foi assinado e a maior parte do projeto ficou sob responsabilidade da minha empresa. Carlos cumprimentou a todos, mas seu sorriso era forçado, quase amargo. Quando a sala esvaziou, ele se aproximou. "Eu tenho que admitir, você fez um bom trabalho." Sua voz saiu baixa, quase engasgada. "Talvez eu tenha sido duro demais com você no passado." Olhei nos olhos dele. Não havia mais raiva em mim, apenas a certeza de que eu não precisava daquela validação. "Você não errou ao dizer que eu não tinha perfil para ser líder, Carlos. Você só não entendeu que eu iria criar o meu próprio perfil." Ele desviou o olhar, sem resposta. Naquele momento percebi que a verdadeira vitória não era vê-lo engolir as palavras. Era saber que eu tinha escrito minha história sem depender delas. Ao sair do prédio, senti o vento no rosto e lembrei da varanda onde tantas vezes fiquei em dúvida, com medo de arriscar. Lembrei das madrugadas estudando, das anotações no caderno, das primeiras reuniões em uma sala apertada. Lembrei de cada não que recebi e de cada vez que pensei em desistir. E percebi que tudo fazia sentido. Hoje, quando olho para minha equipe, vejo mais do que colaboradores. Vejo pessoas que acreditam, que se apoiam, que lideram cada um à sua maneira. A empresa não é só minha a menos. Ela é de todos nós que decidimos não aceitar o limite imposto pelos outros. Carlos tinha dito que eu nunca seria líder. Ele estava certo em uma coisa: eu nunca fui o tipo de líder que ele imaginava.
fui algo diferente. Algo que nasceu das minhas próprias cicatrizes, dos meus próprios tropeços, da minha própria visão. E, no fim das contas, talvez seja isso que define um verdadeiro líder. Não seguir o molde dos outros, mas criar o próprio caminho. Enquanto caminhava para o carro naquele dia, senti uma paz profunda. Eu já não precisava provar nada a ninguém. A vida tinha me dado a chance de liderar não apenas uma empresa, mas a minha própria história. E essa é uma liderança que ninguém jamais poderá me tirar.